Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Agora sim é bate-papo, né, Luizinho? 10 horas e 48 minutos no oferecimento de Mixco. Em breve, nova loja Mixco no Shopping Cidade. Você vai se apaixonar. Exatamente. Conversar com a psicóloga Miriane Funaro. A gente já apresentou ela, como ela vai falar sobre esse tema do Dia Nacional de Combate ao Estresse. Então, muito boa noite, doutora Miriane. Tem como definir o estresse cientificamente? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Bom, o estresse, esse termo empregado psicologicamente, refere-se a múltiplas dificuldades que o indivíduo tem para enfrentar os seus problemas do dia a dia. E principalmente os problemas que a gente chama de vitais, que são problemas vitais. Os problemas que a gente não pode se furtar a eles, que possam acontecer com qualquer um. Perda de emprego, uma perda de um ente querido, o rompimento de uma relação importante. Então, a pessoa precisa ter meios para poder administrar esses problemas, estratégias para esses ajustamentos. Isso é o estresse visto do lado psicológico. Os fisiologistas, eles também falam do estresse, principalmente orientando pelos sistemas hormonais, que a gente, quando está estressado, nós temos variações hormonais em vários tipos de hormônios do nosso corpo. Então, em vários setores, a nossa saúde ela acaba sendo prejudicada mesmo. Então, na verdade, o estresse é uma alteração química do corpo, né? Por isso tem tratamento medicamentoso para estresse? Sim, também. Agora, ele sempre vai ter essa parte emocional. O estresse é uma questão que a gente até ouve falar de um negócio chamado euroestresse. Esse termo já está sendo abandonado atualmente. Na verdade, o euroestresse é como se fosse uma parte benéfica do estresse, quando a gente consegue o enfrentamento de situações dificultosas. Então, é como se fosse importante que a gente fosse desafiado durante a nossa vida. Então, a gente acaba enfrentando essas situações e sendo energizado por esse estresse. Entende? Sim, claro. Muito bom. Às vezes as pessoas falam assim que o estresse é o mal do século XXI. É claro que a gente anda muito mais ansioso hoje em dia, né? Muito mais nervoso, né? Apressado e tudo mais. Mas tem aquele estresse que é só tipo assim, você tá muito estressado, que não chega a ser doença, que não chega a ser uma alteração química, que é só um momento assim de estresse. Tem um estresse leve, vamos dizer assim? O que você está dizendo, a gente poderia falar de um estresse ambiental. Essa coisa de doença do nosso século, realmente, as doenças elas também têm um modismo, né? Aquela coisa da tuberculose num determinado momento da história, né? Então, hoje em dia, a gente está falando de pânico, de depressão, tudo que tem uma origem no estresse, né? E o que é esse estresse ambiental? Na verdade, a nossa vida urbana faz com que a gente seja colocado a ruídos, a poluição, a horários muito intensos, a muitas informações chegando e sendo modificadas hora após hora. Isso tudo já causa no ser humano esse estresse, que a gente fala assim, você está muito estressadinho hoje. Lógico, saí de casa, eu já peguei um congestionamento, quase bati o carro, estou atrasado, tal coisa não vai dar certo hoje. Então a gente tem esse problema. Maravilha. Doutora Miriane, a senhora não pode dizer pra gente se esse excesso de informações que a gente recebe hoje também pode causar esse estresse? É internet, é telefone, é tudo ao mesmo tempo. Não agora. Tem um momento de relaxamento, né? Não. Tá em casa relaxando, tá na internet, tá no Facebook, tá com Às a vezes comunicação... acordou faz menos de 10 minutos, já tá Já sabe a vida dos 10 amigos no Instagram. E se não tiver o Facebook de manhã, já estressou, acabou o dia, né? Então, a gente pode utilizar isso de duas maneiras, né? Lógico que conversar com os amigos, chegou no final do dia, você vai lá, abre seu Facebook, bate um papinho, isso também desestressa, né? Vamos dizer, relaxa. Só que depende da sua atividade durante o dia todo. Normalmente, o que a gente procura para fugir do estresse? Uma coisa que você não faz para trabalhar. Então, assim, eu trabalho ligado no computador o tempo todo. Eu trabalho tendo que ficar acessando informação e passando. Mesmo que não seja uma questão de rede social, uma informação financeira, por exemplo.
Só que daí eu vou relaxar no mesmo instrumento que eu trabalhei o tempo todo. Então, isso não vai fazer com que eu desligue, com que eu mude a atividade, com que eu tenha um outro olhar daí para aquele momento que é só meu. Tá certo. Conversando aqui nesse bate-papo dessa segunda-feira, 23 de setembro, no Dia Nacional do Combate ao Estresse, com a psicóloga doutora Miriane Funaro. Doutora, eu queria que você falasse pra gente a respeito do estresse na criança, né? O estresse ainda no indivíduo na infância. Esse comportamento é cada vez mais comum, infelizmente, doutora? Infelizmente, porque a criança está deixando de fazer o que é muito importante, brincar. Com essa situação de violência, essa questão de os pais ambos terem que trabalhar fora e por muitas horas. Então, a criança acaba sendo colocada em atividades de conhecimento, e às vezes não lúdicas, por mais de 8 horas até. Então, é assim, tem que aprender o tempo todo, tem que mostrar resultados o tempo todo, tem que ser provado o tempo todo, porque ela está sempre sendo testada. E a hora de brincar fica muito pouca. A criança precisa brincar. Do mesmo jeito que nós adultos gostamos de conversar, de falar com os amigos, de bater papo, a criança bate o papo dela na brincadeira, ludicamente. Então, ela precisa do lúdico, ela precisa brincar. E hoje em dia é assim, a escola, às vezes, período integral, daí é o inglês, balé, a natação, o judô, e por aí vai. Então, essa coisa de não poder mais estar na rua, de não ter mais a vizinhança. De andar descalço, né? De ir para o campinho jogar bola, porque não pode, tem medo. Né? A nossa sociedade, infelizmente, acabou se trancando muito atrás dos muros. É muito diferente mesmo. Então você está sempre sendo colocado em atividades. É lógico que a intenção é das melhores, os pais querem dar o melhor. Mas, infelizmente, a parte de brincar, de fazer nada, de subir na árvore, de ficar lá batendo papo com amigo, fica muito pouco, muito escasso. Muito boa dica. Legal. Muito boa dica. Bom, eu queria saber assim, qual a dica para a pessoa perceber se ela está sofrendo por estresse, e a dica também assim para quem acha que já está sofrendo de estresse, quem ela pode procurar, como ela pode fazer, dicas para o dia a dia. Ficar ouvindo Kennedy o dia inteiro. Isso. Guitarra. Então, vamos pensar um pouquinho. Se você está completamente diferente do seu habitual. Então, assim, eu sempre dormi bem e não durmo mais. Eu sempre tive apetite e não tenho mais, ou então eu tinha um apetite moderado, agora eu só penso em comer. Quando eu começo a perceber que o meu dia a dia está ficando muito diferente do que era o habitual, então, pera um pouco, eu tenho que dar uma olhada em mim. Normalmente, o estresse acaba fazendo você ficar insensível, sentir menos dor do que o normal, e, assim, parar de fazer as coisas habituais. Paro de comer, eu como muito, perco a vontade de passear, ou então não tenho vontade de voltar para casa, não me interesso mais por coisas que eram muito bacanas para mim, um curso, uma atividade lúdica, um hobby. Então, isso são algumas coisas que vão apontando. Fora as questões corporais, queda de cabelo, sua pele fica diferente. Eu sofro disso. Sangramentos, às vezes em gengiva, essas coisas, você começa a perder vitamina, fica doente com muita constância. Então, são coisas que podem ser muito estresse. Agora, como é que você vai tentar fugir dessas coisas, né? Então, primeiro que se você tiver um hobby, uma atividade que você goste, é um caminho, lógico. Agora, você pode procurar ajuda externa, você pode procurar uma terapia. O que mais que às vezes as pessoas gostam? A questão das artes. Cantar, dançar, interpretar, ler, o esporte, jogar alguma coisa, nadar, correr. Agora, tem que ser coisas que te deem prazer. A gente tem que fugir um pouco daquela coisa assim, então, o corpo tem que estar legal. Então, eu tenho que ir para atividade física, eu tenho que ir para uma academia. E eu detesto academia. Então, o que eu vou fazer lá? Estressar de novo. Deixa de ser um hobby, né? Se torna mais uma obrigação. Sim. Muito boa dica. Conversando aqui com a doutora Miriane Funaro. Aumenta o som aí, Luizinho. A gente tá ouvindo
Kitaro é Kitaro? Eu sempre falei Kitaro, você falou Kitaro. Kitaro. Ó, esse som não tem como estressar, Cris. Nossa, mas eu não gosto do som, então eu ia me estressar. Ia ser um negócio da academia pra mim. Eu ia dormir. Esse é o tipo do som... flautinha que tem. Não, pelo amor de Deus. Maravilha. É tipo ter um boliviano de estimação em casa, não dá. Doutora, e existe uma explicação do porquê no trânsito o sujeito, o ser humano, se revolta em muitos casos, se torna tão hostil, tão competitivo assim? A gente coloca o carro, na verdade, como se ele fosse uma arma e um escudo. As pessoas se sentem poderosas, às vezes, atrás de um veículo. Então, você ganha uma autonomia, né, e uma força que, quando você é um pedestre apenas, quem sabe você não tenha. E, às vezes, para você respeitar o outro, estando tão poderoso, fica um pouco difícil. Aí vai depender um pouco da personalidade de cada um. Maravilha. Ia completar mais alguma coisa, doutora? Eu ia falar que a gente tem um pouco dessa cultura social também, né? Que a gente acaba entrando assim na onda, vamos dizer. Fica muito egoísta, eu não entendo muito bem. No divã, muita gente reclama que é muito violento no trânsito e quer ser menos violento, vamos dizer assim? Normalmente as pessoas, no primeiro momento, reclamam do outro, né? Então, eu não sou violento, é que não me respeitam. Então, daí eu tenho que buzinar, eu tenho que fechar o rapaz que queria passar na minha frente. Demora um pouco no divã para a gente começar a perceber qual é a nossa parcela nessa situação. Uhum. Muito bacana. É verdade. A gente chega lá. Eu vi um vídeo na internet outro dia que falava assim, você é o trânsito. E que as pessoas diziam assim, que reclamam muito, tem muito trânsito. Sim, mas você tá ali com o seu carro. Você tá ocupando aqueles metros quadrados ali. Você tá fazendo parte daquele congestionamento. Você é o congestionamento, né? Você não pode reclamar do trânsito porque você tá fazendo o trânsito, né? Nós somos uma peça também, né, da engrenagem. Então, a gente tem a nossa parcela ali de responsabilidade. E se a pessoa parar para respirar 10 segundos numa situação de estresse, não necessariamente no trânsito, antes de tomar a ação, respirar 10 segundos, isso ajuda demais, né, doutora? Ajuda, a respiração ajuda. Quem sabe você se levantar e pegar um copo de água, né, sair um pouco da situação para tentar realmente se acalmar um pouco, né? Isso é muito bom, Mas daí, assim, a gente já está partindo, na verdade, para uma atitude de perder a cabeça, né? É porque hoje é o dia do combate ao estresse, então a gente tem que dar dicas para a pessoa não ficar estressada, entendeu, doutora? Uma delas é ouvir o Na Noite Ipanema, né? Ouviu na noite, fica tranquilo. Relaxa, ri. Vamos lá, tudo mais. Doutora, muito obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o convite, viu?